Fala turminha, beleza? Gilson BR na área. Vamos começar mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também, graças a Deus. Palco do momento, rodovia Fernão Dias, sentido BH. Vamos lá na Contagem, fazer o nosso carregamento lá de sempre. E o pau tá quebrando, turma. O bicho tá pegando e o Gilson tá aproveitando aqui pra fazer bastante viagem, fazer bastante frete, porque a temporada tá boa, graças a Deus, turma. Então a gente não pode enrolar não, pode ter preguiça não, vamos que vamos, porque a hora que cair o movimento aí, a gente fica sossegadinha, fica na manha de boa aí, né não? Então vamos aproveitar enquanto tá tendo, ó. Certo? Vamos logo pro vídeo, falar do vídeo de hoje. A galera me perguntando aí sempre, né, turma, como é que é o serviço de caçamba, como é que era o meu serviço na caçamba, né? Então nesse vídeo, turma, eu vou contar um pouquinho de como que era o meu serviço na caçamba, como que eu trabalhava, qual era o meu estilo de trabalho, o que que eu puxava, e também vou tentar, né, falar um pouquinho aí de como está hoje no serviço de caçamba lá em São Paulo, lá onde eu trabalhava, o serviço que eu fazia, como é que está hoje, beleza? Então, vamos que vamos aí, sem muita enrolação. Então, galera, é o seguinte, para quem já acompanha eu aí há bastante tempo, já sabe, né, eu tive um caminhão caçamba, eu tive um Ford Cargo 2628, 6x4, era traçado, fora de estrada, né, chamados fora de estrada aí, mas eu rodava bastante na estrada. Eu comprei ele em 2009, no finalzinho de 2009, ali perto de setembro, outubro de 2009. Fiquei com ele 5 anos, fiquei com ele quase 5 anos, que eu vendi ele em 2014, mas foi no começo de 2014. Comprei financiado, financiei em 4 anos e inicialmente, turma, quando eu comprei ele, era para trabalhar na pedreira, numa pedreira que tem lá em São Paulo. Quem é aqui de São Paulo talvez conheça aí, a pedreira Riuma. Trabalhei lá bastante tempo e depois que eu comecei a trabalhar lá, né, inicialmente eu comprei o caminhão para ir trabalhar lá, né, não tinha experiência, não tinha conhecimento, não tinha noção do que eu estava fazendo naquele caminhão. Hoje eu tenho noção, mas na época que eu comprei de emoção mesmo. Um amigo meu falou que dava dinheiro, então eu cresci o olho no dinheiro e falei, vou comprar um caminhão desse, e comprei. Ele já tinha um caminhão lá trabalhando, deixa eu passar para a esquerda aqui. Ele já tinha um caminhão lá trabalhando, aí ele me mostrou as contas dele lá, o faturamento, o caminhão faturando 23, 24, 25 mil por mês. Aí eu falei, eu não acredito, mano. Eu falei, isso aqui vai ser muito bom, porque para um caminhão truque, né, turma, uma média de faturamento aí hoje, lá em São Paulo, né, para trabalhar regional ali, era de 8, 10 mil reais ali, fazendo frete, fazendo entrega, um monte de entrega, ou fazendo mudança ali no final de semana. Então, quando ele me apresentou aquele faturamento lá de 25 mil reais, eu fiquei bobo. Eu falei, ah não, é aqui que eu vou, né? E fui, comprei o caminhão e entrei sem conhecer caminhão, sem entender nada de caminhão, galera. Eu tinha acabado de sair de uma Kombi. Eu entendia de transporte, mas de caminhão nada, de manutenção nada. Então, enfiei a cara, comprei o caminhão, financei no nome do meu pai. Eu não tinha nome para financiar caminhão, porque eu tinha 20 e pouquinhos anos, não tinha nem perfil de caminhoneiro, não tinha nem carta de caminhão, galera. Mas meti a cara e fui. Trabalhei ali uns 3 mesinhos sem habilitação, até eu conseguir fazer o processo e tirar a minha habilitação, né? Pois bem, contei um pouquinho aí como foi o início e como que era o serviço, turma. O serviço da caçamba, em termos de dinâmica, era o melhor serviço do mundo, turma. Você carregava ali, às vezes tinha uma filinha para carregar, mas você carregava em 10, 15 minutos, pesava, a nota já saía na hora ali na balança, e você já tocava para a obra, chegava na obra, descarregava, às vezes tinha uma filinha também para descarregar, mas
quando não enrolava, você descarregava em 5 minutos. Quando chegava a sua vez de carregar, era só levantar o caixote ali, ver as pedras caindo e pau pra pedreira de novo, carregava outra viagem, fazia mais uma viagem dessa, mesmo sistema, chegava na obra, descarregava. Lindo, 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 coisa boa de fazer, né? Eu até hoje eu sempre gostei do serviço, do tipo de serviço que eu fazia, mas tinha um porém, que era o peso que acabava com tudo, que desgrenava, o peso que acabava com todo o encanto da caçamba. Mas eu vou chegar lá. Como é que era o serviço, turma? Lá em São Paulo, nessa época de 2009, até quando eu fiquei lá, até 2014 que eu vendi o caminhão, mas foi até 2015. Na verdade, esse período começou um pouquinho antes, começou ali 2006, 2007. Eu não peguei o comecinho mesmo do boom da caçamba em São Paulo. O que aconteceu, turma? Com aquele negócio de PAC, de programa de aceleração do Lula, o Brasil em plena expansão, né? Expansão econômica. E nossa, o cara entra devagar na rodovia. Agora ele sai. Obrigado, hein? Bom, voltando. O Brasil com aquela plena expansão econômica, aquele boom todinho ali. Então estourou muita obra em São Paulo, turma. A expansão da Marginal, que fizeram aquelas pistas central da Marginal. Rodoanel, tava bombando o trecho sul do Rodoanel, né? Que o Rodoanel só tinha o trecho leste, né? Aí já começaram a fazer o trecho sul do Rodoanel. Aí começaram a fazer uma marginal na rodovia Ayrton Senna, que era ali na região de Guarulhos. O que mais de obra que saiu ali logo de cara? Bom, obra do metrô, a linha amarela do metrô também. Então chegou aquelas obras tudo junto ali, tudo ao mesmo tempo. E aquilo ali explodiu o serviço de caçamba. Tanto nas pedreiras, né, serviço de pedra, na terraplanagem, né, também, que tinha que fazer as escavações. Então tinha muito serviço para terraplanagem também. E aí começou aquele fuzuê, lógico que no começo faltava caminhão, né, porque tinha os caçambeiros das antigas, né, mas não comportou esse tanto de obra que chegou ao mesmo tempo. E aí o que eles fizeram? Como tem a lei da oferta e da procura, né, eles aumentaram os fretes para poder segurar os caçambeiros que eles já tinham, mas isso aí chamou a atenção de muita gente que estava fora. Então, muita gente, mas muita gente mesmo, de todos os ramos que você possa imaginar, saiu dos seus ramos, comprou caminhão caçamba com aquela esperança de ganhar dinheiro, de faturar 25, 30 mil por mês. As obras rodavam 24 horas e vieram muita gente. Veio gente de açougue, tinha um açougueiro lá na pedreira, turma. O cara era açougueiro, foi trabalhar de motorista de caçamba. A maioria que foi, pelo menos ali naquela pedreira que eu trabalhava, né? A maioria veio das lotações, que é aqueles micro-ônibus aqui em São Paulo, a gente chama de lotação, né? Veio das lotações, comprou caminhão e foi pra lá. Teve cara que até desfez das linhas que eles tinham lá na lotação. Tinha cara que tinha 3, 4 linhas lá, vendeu tudo e comprou caçamba. E aumentou muito. E o Gilson entrou nessa onda também. Veio o pirueiro lá, que eu era de uma Kombi, né? O pirueiro saiu da Kombi e foi e comprou caçamba também, sem ter noção nenhuma. E aí, bombou, turma. Muita gente ganhou dinheiro, muita gente pegou essa época boa assim de serviço. Compraram os caminhões 0 quilômetros. Tava fácil para comprar caminhão, turma. Tinha aquele Pro Caminhoneiro, tinha aquele que era para empresa, que era tinha o Finame, que era para empresas, né? Que também era um plano bom lá para subsídio. Tinha caminhão em 60 vezes sem entrada. Você podia comprar caminhão de qualquer jeito lá que o negócio dava certo. Então o pessoal comprou caminhão mesmo, foi para cima. Muita gente comprou caminhão novo, 0. Muitos caminhões zeros. Os caminhões eram baratos na época. Os Ford Cargo, que a maioria comprou, né?
os 26, 28, 26, 22, eles eram ali na faixa de 190 mil, 185 mil. Hoje em dia 185 mil você compra o quê? Você compra um caminhão aí 2013, né, turma? 2014. E as caçambas eram baratas, você pagava 25 mil numa caçamba nova, zeradinha, pelo. Aí, beleza, montaram, todo mundo montou os caminhões, botaram para rodar, as obras rodavam 24 horas, tinha cara que rodava, o dono rodava de dia, pagava o motorista para rodar à noite, e os caminhões não paravam, turma. E era pauleira mesmo, muita gente ganhou dinheiro lá, turma. Só que aí o que aconteceu? Era uma fase boa. Esses faturamentos altos, turma, 25, 30 mil, era feito com base das cargas baseadas em peso. A gente carregava lá, principalmente na pedreira, né? Era peso, tonelada, o frete era calculado peso, tonelada versus distância. Então tinha obra ali que você carregava uma viaginha, por exemplo, a obra do Rodoanel Trecho Sul. A gente saía do Jaraguá ali na zona oeste de São Paulo, perto do comecinho do Rodoanel, ali perto de Perus, aquela região ali, e ia descarregar lá no trecho sul, no trecho da Imigrantes, lá perto da represa Bines, em São Bernardo do Campo. Dava um percurso ali de 60, 65 quilômetros, acho que é isso, mais ou menos isso. E você carregava ali 30, 31, 32 toneladas de carga num truque e fazia um frete ali de R$400. Você fazia 3 viagens dessa no dia, era R$1.200 bruto. Você abastecia o óleo diesel a R$1,70 dentro da pedreira. A pedreira descontava uma porcentagem lá do imposto da nota, mas mesmo assim, turma, sobrava ali, nessas 3 viagens no dia, você fazia ali R$800, R$900 por dia. Você bota aí 10 dias, 8 mil, 30 dias, 24 mil. Tinha gente que rodava 24 horas, então dobrava isso. Às vezes à noite não dava para fazer 3 viagens, fazia uma, às vezes 2, deixava carregado para de manhã. Então o pessoal lá chegava fácil lá nos 30, 35 mil de faturamento. Eu nunca peguei esse valor bruto assim, porque eu trabalhava sozinho, né? Já vou chegar na minha parte aí da história. Mas só para vocês terem uma ideia de como era bom ganhar dinheiro na pedreira. E na terra também. As obras da Marginal ali, da Marginal Tietê, como eles tinham que fazer a pista central, eles tinham que escavar quase 1 metro para baixo da pista, né? Para poder forrar as pedras, fazer o alicerce da pista, né? Então saiu muita terra ali, turma. E eram umas viaginhas ali de 250, 280. Na terra, o frete era calculado pelo tamanho da caçamba, pela metragem cúbica da caçamba. Por exemplo, eu tinha uma caçamba de 17 metros cúbicos. Ela era 14 no ferro, tinha aquelas taubas que a gente chamava de fominha, e aí era calculado pelo tamanho da caçamba, quantas metragens cúbicas de terra a gente conseguiria carregar. Então, na minha caçamba ali, 17 metros, eu fazia um frete ali mais ou menos de uns 250, 270, 280, dependendo do trecho da marginal que eu carregava. A gente levava para o Rodoanel lá em cima, perto do primeiro túnel ali, perto da Anhanguera. Dava um trechinho de 20 quilômetros no máximo. Então era muito bom. Você fazia 3, 4 no dia, rodava à noite também. Aí você fazia às vezes 5 viagens no dia. Às vezes dava fila, porque tinha muito. Aí começou a ter muito caminhão. Mas dava para fazer um dinheirinho também. E aí às vezes o que os caras faziam? Muitos deles faziam. Eles iam carregado de pedra, na volta passava, carregava terra, descarregava e ia para a pedreira carregar pedra de novo. Então fazia ida e volta carregado. Então os caras faturavam bastante. Beleza, turma, contei aí como é que era o faturamento. Coisa boa, coisa linda. Aí, só que aí tem a parte ruim da história, né, turma? A parte que ninguém te contou antes de você entrar no ramo, né, Gilson? Esse peso todo, vocês já sabem o resultado que dá, né?
o caminhão não aguenta, porque um caminhão truque aí é projetado para rodar aí com pelo peso original de balança. Na caçamba você vai rodar com 12, 13, 14 toneladas ali, né? Porque a caçamba é pesada. Então você colocava ali o dobro de carga em cima, não tinha pneu que aguentava, não tinha cruzeta que aguentava, não tinha diferencial que aguentava, e era dois, né? Era traçado. E aí o Gilson entrou no ramo com um caminhãozinho, caminhão usado, era semi-novo o caminhão, era um caminhão 2006, eu comprei em 2009, ele tinha apenas 3 anos de uso, né? 6, 7, 8, 9, 3 anos de uso, às vezes até menos, porque ele estava parado na agência já há algum tempo, mas de ano de vida lá ele tinha 3 anos. O Gilson comprou um caminhãozinho usado, comprou uma caçambinha nova, colocou lá, botou para rodar. Pneu com câmera, que eram os originais que vinham no Ford Cargo na época, que para rodar com peso normal não teria problema, mas para você rodar com dobro, às vezes o dobro e meio de carga, isso aí é um problema sim, turma. Então, logo de cara ali nos meus primeiros 15 dias de serviço, colocando 31 toneladas de carga em cima do caminhão, já começou a pipocar os meus pneus. E eu já não tinha feito nem a primeira parcela do caminhão, já tive que comprar pneu. Aí depois que eu já estava rodando, eu descobri que os pneus melhores eram sem câmeras, que eles aguentavam mais. Aí beleza, né? Só que aí eu tinha que comprar pneu e roda para poder trocar, porque as rodas com câmeras não servem nos pneus sem câmeras. Aí beleza, trabalhei mais um pouquinho, fui trocando, troquei o primeiro eixo, aí fui tentando trabalhar, começou a pipocar pneu, aí troquei o segundo eixo, aí depois eu troquei os da frente, que os da frente forçavam um pouquinho menos. Mas até eu conseguir trocar todos os eixos, são 10 pneus, na época cada pneu era R$1.100 ali na média, né? Até eu conseguir trocar 10 pneus, eu já tinha estourado mais uns 5. E aí, turma, o que eu fiz? Como o caminhão era traçado, os 2 eixos trabalhavam ali, tracionando, né? Mesmo sem estar bloqueado, os 2 eixos tracionam na hora que você está rodando ali. E como eu tinha trocado os pneus com câmera e sem câmera, ele tem uma medida um maior que o outro. Os com câmeras eram maiores que os sem câmeras. O diferencial começa um trabalhar mais que o outro, começa a forçar. Então nessa transição de pneus eu quebrei o meu primeiro diferencial, coroa e peão. E na época ali era na faixa de 4,5, 5 mil para você trocar o coroa e peão, mão de obra, planetário, umas peças que tem dentro do diferencial. Então nisso eu já estava me endividando, turma. Só me endividando, porque eu não estava conseguindo trabalhar. Então eu não acompanhava o ritmo do dinheiro que o pessoal fazia lá, né? Aí eu troquei os pneus da frente também, pneu, roda, tudo. Beleza, zerou, ficou chique. Eu falei, agora eu vou acelerar, vou ganhar dinheiro demais. Tá até tristeza só de lembrar. Hoje eu dou risada, turma, mas dá uma tristeza daquela época. Assim, pelo tanto que eu sofri, né, turma? Eu aprendi muita coisa sobre caminhão, manutenção. Dá até uma emoção, turma, de lembrar dessa época aí. Porque eu era leigo, ninguém me informava nada, ninguém tinha me ensinado nada. Tudo que eu aprendi na prática, turma. Então, deixa eu voltar aqui para a história. Aí, o meu bendito do meu caminhão começou a quebrar. Quebrava a cruzeta, caía cardan. Aí fui entrar dentro de um aterro. Não sabia entrar dentro de aterro. A gente chama aqui em São Paulo de bota fora. Eu não sabia entrar dentro desses aterros. Quebrei o meu segundo diferencial. Aí, só para resumir, para encurtar a história, comecei a estourar pneu. Eu entrava às vezes dentro de aterro, tinha ponta de ferro, e você tá rodando ali em cima da terra, não tem como você saber. Entrava ferro no pneu, então eu perdia pneu novo. Pneu explodia andando mesmo, esquentava demais, era muito peso. Às vezes você tinha um pneu ali meia vida, o pneu explodia, fazia aquela bagaceira.
E como era muito peso, às vezes explodia 2, não dava nem tempo de parar o caminhão, explodia 2. Aí, conforme eu rodava muito pesado, começou a trincar as carcaças de diferencial. Por quê? Conforme você vai andando pesado, quando você entra em obra, essas coisas, na terra, as valetas, o diferencial ele do traçado, ele é sistema de balança. Então quando um desce, o outro vai subir. Não é igual a balança normal do truque 6x2, né? Que as molas são individuais. Era uma mola só, um jogo de mola só para os dois diferencial. Então, na medida que um abaixava, o outro tinha que subir. Como era muito pesado, quando o outro subia, ele batia no chassi. Então aquilo ali ia trincando as carcaças. Tive que fazer reforço de carcaça, tive que pôr calço no diferencial para aumentar essa distância ali. Isso aí eu fui fazendo no decorrer dos anos, turma. Conforme eu fui trabalhando, fui aprendendo como é que fazia. Muita gente também não sabia disso, a galera foi aprendendo na prática ali, que era muita gente leiga na caçamba, e foram aprendendo isso na prática. Depois eu usava pneus de medida 275. Também o pessoal começou a aprender que o pneu 295 era melhor, porque era pneu de carreta, então ele era mais resistente ao peso. Eu não cheguei a colocar pneu 295 no meu caminhão, eu fiquei nos 275 até eu vender. Mas aí quem colocou 295 tinha um pouquinho mais de tranquilidade ali, pelo menos com relação a pneu. Então aí eu entrava em aterro, entrava em valeta de obra, de estrada de terra. Aí enchia o radiador de terra, furava radiador. Nossa, eu era sócio do cara que consertava radiador. Quando ele me via lá, ele já balançava a cabeça assim, ó. E eu não fazia com dinheiro não, turma. Eu fazia o serviço, era fiado mesmo, faz aí, eu te dou um cheque, faz aí, daqui a pouco eu pago. Era o Aguinaldo, lembrei o nome dele, o Aguinaldo do radiador. Virou meu amigo, eu acho que ele tinha dó de mim, pra falar a verdade, turma. Porque eu já chegava lá com cara de triste pra ele, com o radiador vazando, e ele tinha que remendar meu radiador. Ele me vendeu o radiador novo, turma, do Ford Cargo, a parcelar na pedalada, assim. Ele falou: Gilson, vai lá trabalhar, quando você puder, você vem aqui e paga. Aí depois eu descobri que tinha um peito de aço, uma chapa dessa grossura assim, ó, que quem fazia era o chileno, lá em Cotia. Era um cara que tinha um posto de mola e ele só mexia com caçamba. Ele era especializado em caçamba. Ele fazia os calços, fazia o sistema de mola dos caminhões, reforçava a mola. E ele fazia esse peito de aço que a gente chamava, que era como se fosse um protetor de cárter, mas pro radiador. Aí coloquei depois de um tempo que eu aprendi que tinha que fazer isso. Mas mesmo assim, às vezes você entrava em obra, atolava, às vezes você tinha que dar ré, entrar de ré. Então o peito ele só pegava frente, ele não pegava atrás, entrava terra no radiador. Nossa senhora. Dá uma agonia, turma, de contar essa história para vocês. Mas eu preciso contar, então vocês têm que estar cientes aí do que acontecia. Mas calma aí que a história vai melhorar, vai ficar boa pro final. Aguenta aí. Aí aprendi a trabalhar, Jussão. Depois, teve o lance do acidente também, porque eu rodava 24 horas, às vezes eu passava 2, 3 dias dentro da pedreira, ida e volta, não ia em casa. Então eu rodava de dia, fazia 3 viagens de dia, às vezes fazia 2 à noite, deixava carregado para de manhã, tirava um cochilinho ali de 2, 3 horinhas dentro do caminhão mesmo, e pau de novo o dia inteiro. E São Paulo é trânsito, né? E com aquele peso, cansava, estressava, era puxado. E eu fui me cansando. E uma bela madrugada eu não aguentei, estava voltando vazio da obra do Rodoanel para ir carregar mais uma viagem. Eu já estava morrendo de sono indo e morrendo voltando, e quase morri mesmo, né, turma? Então eu já contei a história do meu acidente para vocês, mas só para resumir, voltando de uma obra eu bati meu caminhão também. Ali foi o ápice ali da minha derrocada de morro abaixo, né? Posso pôr assim, né? E também foi ali, turma, o meu ponto de virada, quando estralou
quando deu aquela luzinha assim de que eu estava trabalhando errado. Ali foi que eu percebi que daquele jeito eu ia me matar, ou eu ia matar alguém, ou eu ia acabar com tudo ali, com todo o meu investimento e tudo que eu estava batalhando ali para conseguir. Depois daquele dia da batida, turma, eu parei, refleti, sentei sozinho no meu quarto e fiquei pensando. Eu falei, eu estou trabalhando errado. Nisso eu já tinha percebido, lógico, que o peso estava fazendo mal para o caminhão. Isso aí era óbvio, né? Não tinha nem o que perceber, né? Mas o sistema de trabalhar era aquele. Todo mundo trabalhava daquele jeito. E por que eu ia ser diferente, né, turma? Não tinha porquê. Eu tinha que trabalhar daquele jeito porque era o sistema. Então, ou você entra no sistema ou você sai. Não era assim que todo mundo pensa? Mas não era assim. Dava para trabalhar diferente. Foi aí que eu tomei a decisão. Falei, não, estou trabalhando errado. Excesso de peso é errado. Então, assim, eu não vou carregar mais 30 toneladas, 31, 32. Eu vou carregar bem menos, eu vou baixar bem o peso para ver se eu consigo pelo menos pagar o meu caminhão. Eu já não queria mais ganhar dinheiro, mas já tinha desistido de ganhar dinheiro, de ganhar os 30 mil reais. Eu cheguei de faturamento, turma, eu cheguei a fazer, nessa loucura aí, eu cheguei a fazer 20 mil reais bruto. Nesse mês não me sobrou nada. E ainda fiz dívida no cartão de crédito. E aí, depois desse dia da batida, eu decidi mudar a minha estratégia de trabalho. Reduzi o peso de 31 toneladas. Eu reduzi para 23, 24, 25. Quando eu errava a mão era 26 toneladas. Aí você vai falar, nossa, Gilson, ainda é pesado, né? Era, mas já dava um alívio, porque quando eu carregava 25, era 6 toneladas a menos. 6 toneladas é uma carga de um caminhãozinho toco, turma. Então já era 6 toneladas a menos em cima dos pneus, em cima do meu conjunto ali do meu caminhão. Deu uma bela de uma aliviada, turma. Aí eu consegui não me estabilizar, porque eu saí devendo da caçamba, né? Mas eu consegui ir pagando as minhas parcelas atrasadas do caminhão. Conseguia ir pagando os pneus que eu tinha parcelado. Eu continuei estourando pneus, turma, mas diminuiu bem o ritmo de estouro dos meus pneus. Como eu já não tinha mais caixa, não tinha dinheiro, eu não tinha condições de comprar pneus novos. Então, quando eu estourava algum pneu, eu ainda tinha dívida de pneu, eu tinha que ir na borracharia, eu era sócio da borracheira também, turma. O Giovanni era meu amigão, meu sócio. Também tinha dó de mim. Também tinha dó de mim. E ele às vezes me dava pneu, galera. Ele assim, me dava assim, né? Ele falava, Gilson, vou montar esse pneu pra você. Meia vida, mais ou menos. Eu vou colocar esse pneu aí pra você. Você vai lá trabalhar. Quando você puder, você passa aqui e me paga. Era assim que eu trabalhava, galera. Era muito triste a minha situação, turma. Então, mas depois que eu mudei esse sistema de trabalhar, reduzi o peso, eu conseguia ir pagando um pouco das dívidas que eu tinha, pagando a dívida do caminhão, a parcela do caminhão. Eu não tinha seguro, eu não conseguia pagar seguro. Aí eu comecei a pagar um pouquinho das pessoas que eu devia, que eu já tinha prestado dinheiro com um amigo, eu tinha dívida na borracharia, eu tinha dívida no cara do radiador, eu tinha dívida no mecânico, no seu Edmar. Eu sabia o nome de todo mundo, porque o pessoal já me conhecia, que eu passava lá pelo menos a cada 15 dias em uma dessas oficinas aí. Aí o caminhão deu problema de bico, deu problema de turbina, deu vários problemas mecânicos, né? Tive que trocar a embreagem, problemas de diferencial. O diferencial eu fiz 4 vezes, os 2 lá de trás. Cardan desalinhado, cruzeta. Eu tinha 3, 4 cruzetas dentro da minha caixa de ferramenta. Porque aí o que acontecia? Eu já não conseguia mais pagar mecânico. Às vezes eu quebrava no meio da rua. Eu tinha que entrar debaixo e me virar e mexer no caminhão e ir para cima e descobrir o que estava acontecendo e tentar arrumar e terminar de fazer a viagem. E nisso aí foi a época que eu aprendi a mexer em caminhão, que eu aprendi a parte mecânica, o funcionamento do caminhão.
Aprendi muita coisa, galera, nessa época. Nessa parte foi muito bom para mim, foi muito aprendizado, muita experiência. Eu não tenho de que reclamar nessa parte aí. Eu só tenho de reclamar, na verdade, turma, na parte financeira. Mas na parte de experiência e aprendizado, não tenho nada de reclamar, galera. Aprendi muita coisa. E eu arrisco a dizer que tudo que eu sei hoje sobre caminhão, sobre parte de mecânica, de funcionamento e de forma de trabalhar, eu sei por causa da caçamba. Eu aprendi por causa da caçamba, nesse período que eu passei fazendo a faculdade da caçamba. Eu falo que é faculdade mesmo, porque ali foi punk. Mas por último, turma, ainda faltava pagar alguns amigos que eu devia, dinheiro mesmo, que eu peguei emprestado com amigos para eu não parar de trabalhar. E ainda tinha dívida do caminhão para poder pagar. Mas assim, consegui pagar. Cartão eu já tinha desistido, cartão de crédito já tinha estourado. Tinha boleto de pneu que eu desisti de pagar também, foi pro protesto. Isso aí eu paguei tudo depois que eu vendi meu caminhão. Mas aí tinha algumas prioridades que eu não podia deixar de cumprir, né? Alguns compromissos, que eram alguns cheques, algumas lojas que eu dependia de comprar mesmo sem dinheiro. Às vezes os caras me vendiam, então eu tinha que honrar com aqueles compromissos. E mecânico também eu tinha que pagar sempre, eu não podia deixar, porque eu dependia deles. Como o meu caminhão quebrava muito, eu tinha que ter eles ali próximo de mim, né? Então essa parte aí eu tinha que cumprir. E o banco, né? Porque se eu não pagasse eu ia perder o caminhão. Aí fui pagando, turma, fui pagando devagarzinho. Aí trabalhava na pedreira e trabalhava, que tipo assim, a pedreira tinha época que tava bombando, aí tinha época que dava aquela esfriada, e quando tinha muito caminhão, turma, chegava a ter 100 caminhões parados na pedreira lá na fila. Então aí eu ia puxar terra também, terra, barro, de escavações. Então eu ficava alternando entre a pedreira e a terra e o barro. Quitei meu caminhão, galera. Depois de 4 anos nesse sofrimento, nessa loucura, eu consegui quitar o meu caminhão. Eu falei, agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou quitar o caminhão. Show de bola. Vou ganhar dinheiro, vou recuperar todo esse prejuízo que eu tive nesses anos todos. E aí comecei a trabalhar com o caminhão quitado. Aí, para minha surpresa, o motor do meu caminhão deu pau com 400 mil quilômetros. O Ford Cargo 2628. A média, turma, de um caminhão motor Cummins desse tipo aí é 800, 900 mil quilômetros aí, trabalhando na rodovia, né, de modo rodoviário, operando normalmente. Como lá era extremamente severo com o caminhão, era essa época mesmo de fazer motor de caminhão, era 400, 450 mil quilômetros no máximo. E aí tive que fazer o motor do meu caminhão. Aí vem mais dívida, galera, vem mais dívida. Consegui parcelar em poucas vezes esse motor. Fiz uma meia boca, não fiz o motor completo. Gastei ali uma faixa de uns 15 mil reais com tudo, né? Peças, mão de obra, e uns detalhezinhos, revisão de bico, essas coisinhas todas aí. E aí, mais dívida, turma. Aí eu desisti de vez. Aí eu já tava ali no finalzinho de 2013 para 2014. A gente tinha promessa de Copa do Mundo, de obras para todo lado. Aí ainda tinha a obra do aeroporto, que foi a última obra grande que teve em São Paulo, que foi a obra do aeroporto, Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. E aí depois daquela obra, turma, já tinha acabado o Rodoanel Trecho Sul, já tinha acabado, as marginais já tinha acabado, o metrô, a linha amarela já tinha acabado. Aí teve uma obra na Jacupêssego, que era uma extensão da Jacupêssego até chegar no Rodoanel, passando ali por Mauá. Por Mauá não, por Mauá mesmo. Aí aquela obra já estava acabando também, então só tinha a obra do aeroporto, a grande obra de São Paulo, né? E aí eu tava vendo, turma, que eu tava com o caminhão quitado, tava ali acelerada a obra, porque ia chegar 2014, esse terminal tinha que estar pronto para a Copa do Mundo. E eu percebi que depois daquilo, turma, ia parar geral.
não ia ter mais obra grande, e ia ficar meio complicado trabalhar na caçamba, porque iria ter muito caminhão para pouca obra. Então, quando aumenta muito caminhão e pouca obra, o frete abaixa e a quantidade de cargas disponíveis também diminui, né? Porque se estourasse uma obra ali, tinha 100 caminhão, acabava a obra com 100 caminhão. Era rápido. Então eu percebi isso, turma, e eu decidi sair do ramo de caçambas. Enquanto eu tinha tempo ainda, né? Eu ainda estava devendo, eu não tinha pagado muita coisa que eu tinha deixado para lá, né? Tinha deixado estourar, meu nome estava sujo, mas o meu caminhão estava quitado. Aí eu decidi sair da caçamba. Eu falei, eu vou sair da caçamba porque vai acabar as obras, e depois que acabar as obras vai desvalorizar os caminhões caçambas. E aí eu vou perder mais dinheiro ainda. Então eu decidi fazer isso. Então, quando foi no começo de 2014, eu decidi vender. Anunciei meu caminhão. Para vocês terem ideia, turma, do tamanho do meu prejuízo, eu comprei o meu caminhão, um Ford Cargo, em 2009, por 160 mil reais. Paguei mais 30 mil na caçamba, então ele ficou ali por 190 mil reais. Fora os juros do financiamento, que deu ali quase 100 mil reais de juros, porque eu tinha dado 30 mil de entrada só no caminhão. Então deu bastante juros. No total ali, aquele caminhão ficou para mim por quase 250 mil reais, somando os juros das parcelas, né? Eu vendi esse caminhão, turma, por 115 mil reais. E ainda porque eu peguei um carro no negócio. E depois, quando eu vendi esse carro, eu perdi 5 mil reais vendendo esse carro. Então, esse caminhão saiu para mim por 110 mil reais, no final das contas. O que eu peguei dele, né? Aí, mas consegui me livrar, turma. Me livrei do BO. Foi um alívio para mim, tirou um peso das minhas costas. E, né, eu falei, agora eu vou ter paz. Para ser sincero, foi essa a sensação que eu tive, turma. Agora eu vou ter paz. Quem me conhece dessa época, os meus amigos lá da caçamba, eu ainda tenho bastante amigos que trabalhou na caçamba, que hoje são carreteiros. Muita gente saiu do ramo, saiu muita gente. Já vou falar para vocês como é que ficou o ramo de caçambas hoje, né, atualmente. Mas eu tenho muitos amigos ainda que hoje são carreteiros, tem caminhão carreta, tem conjunto da carreta. Tem muita gente que ainda ficou lá, que eu tenho contato com eles, que eu tenho amizade. Mas para mim ali foi um alívio total quando eu saí do ramo. E aí eu decidi vir para carreta. Falei, eu vou para carreta, vou trabalhar leve, vou me levantar, vou acertar meu nome, vou pagar tudo que eu devo, e daí para frente vai ser só alegria, né? Graças a Deus foi isso mesmo que aconteceu. Só foi alegria, não tenho nenhuma objeção, nada a reclamar do serviço que eu fiz na carreta aqui, tanto na Elos de Ouro, tanto quando eu comprei a minha carreta, que eu fui puxar frete pelo aplicativo, e hoje aqui, do jeito que eu tô aqui, vocês me acompanham, já sabem, a minha realidade hoje é bem diferente. Hoje eu ganho dinheiro, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho reserva no banco, eu tenho dinheiro investido, então hoje em dia minha vida é outra totalmente. E o ramo de caçambas, turma, aconteceu aquilo que eu estava prevendo mesmo. Aí que chuvinha abençoada. O ramo de caçambas aconteceu aquilo mesmo que eu estava prevendo. Chegou a obra, chegou a Copa do Mundo, todas as obras grandes foram finalizadas, deu aquela parada, eu já estava na carreta trabalhando, já estava agregado na Luz de Ouro. As obras grandes acabaram, o pessoal começou a desfazer dos caminhões em massa, muita gente desfazendo dos seus caminhões, e isso aí foi aliviando, isso aí foi até aliviando o ramo de caçambas, né? Porque muita gente viu que não tinha serviço mesmo, foi vendendo, foi desfazendo, foi saindo, foi trocando, e sempre fica os sobreviventes, né? da caçamba. E é esses sobreviventes que estão lá até hoje. Agora eu vou contar para vocês como é que está o ramo de caçambas hoje em São Paulo. Ficou o pessoal que já tem os contatos, que já tem os conhecimentos de muito tempo trabalhando na caçamba. Então essas pessoas sabem onde procurar as obras, os gatos, né, que a gente chama,
Os gatos é as empresas que é contratada para fazer a terraplanagem e que contrata os caminhões para poder carregar essas terras. Então esses caçambeiros já sabem quem são os gatos, já sabem onde estão eles, já têm os contatos. Então esses caras sobrevivem na caçamba, conseguem trabalhar, conseguem ganhar o seu dinheiro. Questão de faturamento, hoje em dia, turma, eu não sei como é que tá, se mudou muita coisa, se subiu muito o frete ou se continua estável ali. Esses dias eu estava trocando ideia com esse amigo meu, Carlinhos. De vez em quando a gente troca ideia pelo WhatsApp aqui, porque é difícil a gente se encontrar, né? E ele estava falando que continua mais ou menos do jeito que era antes. Então imagino eu que eles ainda continuam ali fazendo perto dos seus 15, 20 mil reais ali. Mas isso para quem já é muito antigo no ramo, galera. Para quem já está lá há muito tempo e já sabe os contatos certos para poder trabalhar. E também tem um detalhe de que tudo subiu de 2010, de 2009 para quando eu entrei a 2020, são 11 anos. Quanto que não subiu o óleo diesel, quanto que não subiu o pedágio, quanto que não subiu as peças do caminhão, né? Os preços do caminhão. Então, tipo assim, os mesmos 20 mil que você faz esse mês, esse ano, em 2020, não é os mesmos 20 mil que você faz em 2009. É bem diferente, porque o custo é muito maior, então sobra bem menos. Entendeu, galera? Mas, enfim, em faturamento bruto, eu acredito aí que deve estar mais ou menos nessa média. E o que aconteceu também, turma? Uma outra coisa que na verdade é recente essa mudança, né? Foi a questão do peso, tanto para caçamba no truque, quanto para caçamba na carreta. Aqui no estado de São Paulo já tinha a lei da balança, lógico, mas as empresas, os portos de areia, as pedreiras, esses lugares que mexem com essas cargas a granel, eles não obedeciam essa lei e carregavam o tanto que você queria. Se quisesse carregar 60 toneladas numa carreta, eles carregavam. 40 toneladas num caminhão, eles carregavam. Não estava nem aí. Só que aí eles reforçaram essa lei e começaram a multar lá na fonte. Então, se a nota da pedreira sair com excesso de peso, a pedreira já é multada. O porto de areia é multado. Então, na nota fiscal não pode sair excesso mais de peso, turma. Essa lei eu não sei se é de 2018 ou 2019, mas é recente. Então, por lei, os caminhões não podem mais andar com excesso de peso, de balança. Então os caminhões ganharam aí esse fôlego. E como abaixou o peso drasticamente, eles não poderiam manter o mesmo frete, né? Senão não ia compensar, ia ter viagem lá de 100 reais. Ninguém ia querer fazer, né? Então eles aumentaram um pouquinho o frete para poder compensar, segurar os caminhões ali, né? Pelo menos nas pedreiras e nos portos de areias estão assim. Na terra, turma, para quem trabalha com terra, não mudou, porque nas obras de terra não tem balança. Então os caminhões de terras continuam andando pesados. Porém eles reduziram um pouco a carga para disfarçar isso, né? Então eles não carregam muito para cima das taubas mais, né? Do fominha, para poder disfarçar ali. E estão tocando desse jeito, turma. Vem, filha, entra. E eles estão tocando desse jeito, galera. O ramo de caçamba, hoje em dia, para entrar ficou mais difícil. Dá para entrar ainda, mas já não ganha muito mais aquele dinheiro que todo mundo ganhava antigamente. Tá bem difícil. E para quem for entrar sem contato e sem conhecimento nenhum, é mais difícil ainda, é mais complicado ainda, turma. Isso eu tô falando aqui em São Paulo, tá? Para quem trabalha aqui na cidade, na região, na grande São Paulo aqui, né? É o ramo que eu trabalhei, a área que eu trabalhei, é onde eu detinha aqui de mais conhecimentos, né, turma? Tem uma outra modalidade, turma, que antigamente poucas pessoas iam por causa da questão da demora para carregar e descarregar, nas usinas de asfalto, que antigamente ninguém queria ir para a usina, só quem ficava na usina
eram os tiozinhos, os senhorzinhos que já tinham os caminhãozinhos mais antigos, eram porque os caminhãozinhos mais velhos e não tinha que correr para fazer viagem. Porque o que acontece, turma? Na usina de asfalto, apesar do frete era um pouquinho maior, é muito demorado para você descarregar a carreta, o caminhão, porque você tem que descarregar dentro de uma máquina, aquela máquina que aplica o asfalto na pista mesmo, né? A gente chamava de acabadora. Esse serviço antigamente ninguém queria fazer, porque você fazia no máximo 2 viagens por dia, e tinha dia que não saía nenhuma viagem lá nas usinas. E hoje em dia já melhorou, porque como tem pouco caminhão, quando sai as viagens, a massa asfáltica continua com frete bom. E como tem pouco caminhão, às vezes o cara consegue dar 2, 3 viagens ali numa noite e fazer um faturamento legal. E também reduzir o peso nas usinas de asfalto, então demanda de mais caminhão, mais viagens, e aí os caras conseguem faturar um pouquinho mais. Então, só que para você entrar hoje na usina de asfalto, antigamente ninguém queria. Hoje já é fechado, já tem aquela turminha ali certa, cada usina tem a sua turma, tem uma fila, às vezes não tem massa, não tem nenhuma obra, então tem uma turma fechada, uma equipe fechada, que deixa o nome lá na fila e vai para casa. A hora que sai a programação, o pessoal da usina chama os caminhoneiros, eles vão lá e carregam e vão fazer os serviços lá, entendeu, turma? Aí virou o jogo, né? Hoje em dia a usina de asfalto é bem rentável para quem tá lá, mas você não consegue entrar. Certo, galera? Eu acho que é isso aí. Faltou alguma coisa? Nossa, falei pra caramba, hein? Espero que vocês tenham acompanhado aí essa história todinha até o final. Mas era longa mesmo essa história. Bastante coisa para poder contar. Mas contei aí, acho que eu contei bem completa aí todos os detalhes. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Quem gostou, deixa um joinha aí. Se restar alguma dúvida aí, deixa nos comentários. E participe você também aí do vídeo. Até minha garganta secou. Beleza, turma? Vou ficando por aqui. Brigadão aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês quiserem, turma, eu tento fazer um vídeo exclusivo para carretas de caçamba. Então, comenta aí se você quiser um vídeo só para caçamba de carreta. Eu nunca trabalhei com caçamba de carreta, mas eu tenho um pouquinho de informação sobre essa área. Então, se você quiser saber, deixa nos comentários aí também. E é isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí para quem curtiu, um abraço, fiquem com Deus e tudo de bom. Fui!